Meus irmãos e minhas irmãs, as leituras de hoje nos falam sobre a simplicidade. Isso sobre dois pontos de vista. Primeiro, Paulo fala sobre a simplicidade que ele tinha como missionário ao anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. É interessante isso, porque nas palavras de Paulo nós podemos ver ou entrever que ele era fixado na vontade de Deus, fixado em passar o Evangelho de Jesus Cristo, não se usando de artifícios, ou de grandezas humanas, ou de uma filosofia que ele sabia, porque foi um grande estudioso, Paulo. Mas para Paulo só importava passar o Evangelho simples e puro. E é interessante isso. Para a comunidade dos Coríntios, ele diz assim: sinto por vós um amor ciumento. De fato, o missionário, de modo especial o sacerdote, o padre, ele tem uma relação esponsal com a igreja. Assim como Cristo dispôs a igreja, o sacerdote também ama a sua comunidade como ama uma esposa. Esse amor, de certo modo, é um amor ciumento. E Paulo fala isso muito bem. Fui eu que vos desposei do único esposo. E depois Paulo se dói um pouco porque a comunidade começa a acreditar em outros superapóstolos. Isso é muito atual, meus irmãos. Quantas vezes nos falta como cristãos acolher a verdade de Deus com a simplicidade do nosso coração. E aí muitas vezes queremos ficar inventando novas coisas, como se a graça de Deus não fosse o bastante, não fosse a simplicidade do dia a dia. Queremos novas revelações, novas palavras, novas técnicas, nos esquecendo daquela verdade fundamental. A graça de Deus se alcança onde? Na Eucaristia, na confissão, na oração e na fuga do pecado. Coisa simples, simples no dia a dia. E isso é a verdade fundamental do cristão, meus irmãos. Infelizmente, alguns pregadores que se dizem de Cristo Jesus se usam de técnicas que às vezes não são tão cristãs. Na missa, por exemplo, meus irmãos, não pode, o padre, ele não fica pensando: rapaz, o que eu vou fazer, o que eu vou inventar de novo hoje? Vamos colocar aqui um jogo de luzes. Não pode, é a missa. Vamos colocar gelo seco. Vamos fazer uma dança. Vocês entendem? A missa, ela é bela porque é ponto final. Perdão ser tão claro, mas a gente vai em outras igrejas, eu fico imaginando que, pelo menos que a gente vê na internet, né? Eu não vou em outras igrejas, né? Pelo amor de Deus. Mas a gente fica imaginando, eu acho que aqueles pastores, né? Aqueles pregadores ficam pensando: rapaz, o que eu vou fazer diferente hoje? Querem persuadir, não pela verdade pura e simples como ela é. Querem persuadir, atrair pessoas através de técnicas mundanas. De fato, se aparecer alguém pregando um outro Cristo, um outro Jesus, que nós não pregamos, ou prometendo um outro Espírito que não recebestes, ou anunciando um outro Evangelho que não acolhestes, vós suportais. É engraçado, católicos que não são fiéis, não vivem a sua fé, não se confessam, aí pensam que para resolver os problemas tem que mudar de religião. Não, tem que mudar de vida. Vocês entendem? Mudar de vida, acolher a simplicidade do Evangelho, é converter o coração ao Senhor. Se o padre fala bruto às vezes, eu não gostei porque o padre falou assim. Se o padre fala da necessidade do dízimo, é difícil de escutar isso, né? Aí vai para a igreja evangélica, não paga só uma contribuição, paga o dízimo integral e não reclama. O culto de 2 horas e não reclama. Vejam, meus irmãos, muitas vezes nós, clérigos, membros da igreja católica, né? Pastores, né? Da igreja católica, nos condoemos disso. Quantos católicos
não assumem a simplicidade da sua fé. Missa, oração, confissão. E óbvio, como não assumem a sua fé, fica um buraco no seu coração. E vão procurar em outras igrejas. Perdão dizer, meus irmãos. Esses irmãos, eles vão ter o seu ego massageado. Eles vão ter experiências emocionais e afetivas. Mas, perdão ser tão claro, não receberão a graça de Deus. É um outro Cristo, sim. Dizem, não, é o mesmo Deus. Mentira. O meu Deus é a Eucaristia. O meu Deus se fez pão e eu comungo dele. É o mesmo Deus. O Deus eterno e todo-poderoso, porque ele é um só. Mas não se presta o verdadeiro culto a Deus. Não se recebe o perdão sacramental. É outro Cristo. Perdão dizer. Vejam, as leituras de hoje fazem com que o nosso coração volte para a simplicidade da fé que nós recebemos de Jesus Cristo através da igreja. No evangelho de hoje também, Jesus fala sobre a simplicidade da oração. Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Vejam bem, meus irmãos, os evangélicos pegam essa passagem como se nós católicos fôssemos errados por repetir nossas orações. Se nós católicos fôssemos errados por repetir as orações, Jesus Cristo era errado, porque ele rezava os salmos. As orações dos judeus, e Jesus ele era um judeu de fé, eram as mesmas orações todas as manhãs e todas as noites. Nas celebrações religiosas, fala, por exemplo, que Jesus, depois de rezar com seus discípulos, depois de tomar a ceia com seus discípulos, rezaram os salmos da subida. É os mesmos salmos. Então, se o católico está errado por repetir orações, Jesus também estava errado por repetir orações. O que Jesus está dizendo nessa passagem não é, perdão dessa palavra, não é essa marmelada que nos vendem a preço baixo, não. O que Jesus está dizendo é que o católico, o cristão, ele é atendido não pela força das muitas palavras. Não é um conjunto de rituais que é entregue a Deus. E aqui eu preciso falar também sobre isso. Quantas vezes nós misturamos a nossa fé com um determinado tipo de superstição? Ontem mesmo eu recebi uma bolsinha de São José, que se eu não mandasse para 8 pessoas, eu não ia receber a bênção da providência na minha vida. Já viu, gente do céu, misturar minha fé católica com esse tipo de superstição? A graça de Deus não vem por isso, vocês entendem? Não é pela multiplicidade das orações, dos rituais e etc. Não. A oração do católico, ela é fiel, ela é simples. Ela é uma oração que confia em Deus. E aqui ele dá a oração do Pai Nosso, que claro, eu poderia aproveitar a pregação de hoje e falar sobre a oração do Pai Nosso, que todos vocês conhecem. Mas eu preferi falar sobre essa simplicidade de coração. Porque a oração do Pai Nosso é essa oração simples, de um filho que confia no seu pai. Vejam bem, existe uma frase que é muito errado quem diz isso. Eu prefiro rezar um Pai Nosso bem rezado do que rezar 1000 Ave Marias mal rezado, né? O problema é que normalmente quem fala isso nem reza um Pai Nosso bem rezado e nem reza 1000 Ave Marias mal rezadas. É uma desculpa para não rezar. Meu irmão, quando nós temos fidelidade na oração, ou seja, compromisso na oração, tem dias que a gente vai para a capela, Ave Maria, o coração parece estourar de tanta alegria. Você está lá rezando, empolgado, as horas passam, você nem sente. Mas tem dias, meus irmãos, que a gente reza que nem Santa Teresinha. Ela dizia, às vezes eu entro na capela, fico lá sentada ou ajoelhado, olhando para Nosso Senhor e digo, Senhor, eu estou aqui, e é só isso minha oração. A oração do católico, ela é fiel, e ela não é atendida pelos fervores da emoção, não. A oração do católico é uma oração simples, mas é uma oração que? Fiel. Dizer que rezar 1000 Ave Marias mal rezada é melhor do que o Pai Nosso, meus irmãos, esse tipo de discussão ela é infrutífera.
Nós, como católicos, precisamos rezar sempre. É claro, é muito melhor rezar 1000 Ave-Marias bem rezadas, não é? A fidelidade, porém, não deve depender das nossas emoções. Rezar sempre, rezar em todos os momentos, ser fiel à vida de oração. E a nossa confiança que nós vamos ser atendidos não é pela força das nossas palavras, não é pela força da nossa emoção, é porque nós confiamos que nós temos um Pai que nos ama. E quando eu rezo, na verdade, eu não quero manipular a vontade de Deus para que Ele faça a minha vontade. Não, meus irmãos, eu não sou Deus, eu sou um servo, eu não sou Deus, eu sou só um homem e quero ser um adorador. A minha vontade, na verdade, durante a oração, é de dobrar o meu coração à vontade de Deus. Quando passo por uma dificuldade, uma doença, um membro da minha família está passando por dificuldades, por sofrimentos, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Dá-me a Tua consolação. Claro, Senhor, eu te peço, se for da Tua vontade, cura ele, derrama esse milagre na vida dele, mas ao final de contas, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Dá-me a sabedoria de enfrentar as dificuldades da minha vida como Tu queres, porque eu estou disposto, Senhor, com Tua graça e com Tua força, mesmo que ele não seja curado. Esse é o meu grande desejo. Mesmo que eu não passe nesse concurso, mesmo que eu não consiga esse emprego, mas eu quero permanecer fiel a Ti, porque para mim isso não é o mais importante. O mais importante é ser fiel a Ti, ter um coração simples. Essa é a oração, meus irmãos, de um coração fiel, que não quer dobrar a vontade de Deus, a sua própria vontade, mas que sabe humildemente render o próprio coração à vontade eterna do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,